Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula para a primeira série do ensino médio. Muito obrigado pelo seu envolvimento, pela sua participação. E para que a nossa aula venha a ter êxito, é fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha à mãos para que você possa realizar anotações dos conteúdos que estarão sendo trabalhados na nossa aula. E nossa aula de hoje, ela está muito bacana, porque o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos identificar as diversas técnicas e ferramentas de sensoriamento remoto e sua evolução ao longo do tempo. Então nós vamos tratar de que maneira que nós podemos realizar observações da superfície terrestre, porém de forma remota, de forma distante. Como que nós vamos obter essas informações da superfície terrestre, observando a superfície terrestre de forma remota, de maneira distante. E para que a gente possa trabalhar esse conteúdo, é fundamental a gente rever alguns conceitos que eu trago aqui para você uma revisão em forma de algumas perguntinhas, Qual é a relação entre as imagens aéreas e a cartografia? O que fotografias aéreas, imagens coletadas de forma aérea, tem a ver com a construção de mapas? Será que existe alguma relação? Será que não existe? E olha a outra perguntinha que eu trago para você, Como que são obtidas as imagens aéreas? Quando a gente está falando em coleta de imagens da superfície terrestre de forma remota, de que maneira que essas imagens elas são coletadas? Como que a gente pode fazer a coleta dessas imagens? Quais equipamentos, quais ferramentas que são possíveis de serem utilizadas? Agora, para a gente começar a trabalhar um pouco mais aprofundadamente esse tema, a gente vai definir o que é sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas que obtém informações da superfície terrestre sem que haja o contato físico com ela. Então nós vamos realizar a obtenção de imagens da superfície de forma distante, sem ter o contato físico com essa superfície. E olha do lado direito da tela a imagem de um drone, que é uma ferramenta muito popular e muito utilizada para a obtenção dessas imagens aéreas. Os drones, atualmente, são uma ferramenta muito utilizada para a coleta dessas imagens, para a obtenção de dados. E aí a gente vai perceber que, além da utilização de drones, conforme você pode ver na tela, nós temos outras formas de obter essas imagens aéreas. Podem ser por meio de aviões, podem ser por meio de satélites, balões. Nós temos uma infinidade de equipamentos que podem ser utilizados para a obtenção dessas imagens. E alguns exemplos eu trago para você aqui na tela, que você pode ver do lado esquerdo da sua tela. Nós temos o drone, nós temos um outro modelo de drone aqui, e aí nós temos um avião e um satélite, que são alguns dos equipamentos mais utilizados para a obtenção dessas imagens aéreas. E agora aqui na tela, observa aqui, que quando o sensoriamento remoto opera a partir de imagens fotográficas da superfície terrestre, dá-se o nome de aerofotogrametria, que possui a vantagem de ser tecnicamente mais simples e relativamente mais precisa, em função da proximidade das fotografias aplicadas. O que isso significa? Que a aerofotogrametria ela consiste na obtenção de fotografias aéreas da superfície. E elas têm uma riqueza de detalhes muito grandes, pois, dependendo do equipamento utilizado para a obtenção dessas imagens e da proximidade que nós temos do solo, nós vamos ter uma riqueza maior de detalhes. Além de que, dependendo do equipamento que nós estivermos utilizando, o custo da produção dessas imagens também vai ser mais baixa. E aí a gente pode comparar o custo de um avião a um custo de um drone. Mas isso a gente vai ver na sequência da nossa aula, porque agora nós vamos ter na tela o nosso quiz. Olha com atenção na tela, Qual das imagens apresenta uma maior riqueza de detalhes do relevo da América do Sul? Então eu quero que você indique qual das imagens que você consegue ver mais detalhes do relevo da América do Sul. Se é na imagem A ou se é na imagem B. Qual das duas imagens que você consegue ver mais detalhes do relevo? Imagem A ou imagem B? Rapidinho, vai lá!
E aí, qual das alternativas que você acha? Letra A ou letra B? Olha na tela com bastante atenção, ó, que a resposta correta é a letra B. E observe a riqueza de detalhes que nós podemos observar do relevo da América do Sul na imagem B quando nós comparamos com a imagem A. Perceba a riqueza de detalhes em relação ao relevo que nós temos nesta imagem aqui que foi obtida. E algumas datas importantes para o sensoriamento remoto. Por que a gente tem que fazer essa análise histórica? Porque para se chegar a esse resultado de imagem, foi necessária uma longa evolução ao longo da história. Houveram uma série de estudos, uma série de pesquisas e uma série de momentos onde o sensoriamento remoto ele foi evoluindo. E observe com atenção a partir da onde que nós temos os registros. Ó. Algumas datas importantes. Em 1859, a utilização de câmeras fotográficas a bordo de balões. Então os balões eles subiam, balões tripulados com cesto para que houvessem ocupantes, e esses balões movidos ali por ar quente, à medida que eles subiam, o que acontecia? Os fotógrafos que estavam a bordo desses balões começavam a registrar imagens da superfície terrestre. E quanto mais altos eles estavam, maior era a área que eles conseguiam cobrir com as suas câmeras. E isso representou uma situação fundamental para a melhoria da produção das imagens cartográficas, dos produtos cartográficos, ou ainda dos mapas que ali nós tínhamos, em função dessa melhor percepção da superfície terrestre. Em 1903, utilização de fotografias aéreas para fins cartográficos. Então, em 1859, começou-se a fotografar com câmeras. Em 1903, começam-se a utilizar efetivamente essas câmeras, essas imagens, para a produção de mapas, de forma muito mais latente. E aí nós temos em 1909 tomadas de fotografias aéreas a bordo de aviões. Por que apenas em 1909? Porque antes os aviões eles eram muito primitivos. As técnicas para a construção de aviões eram muito primitivas, fazendo com que esses aviões tivessem uma autonomia extremamente baixa, uma estabilidade de voo muito limitada e uma altitude de cruzeiro também extremamente baixa. Então, os recursos tecnológicos da aviação não possibilitavam uma obtenção de imagens com muita qualidade. Até mesmo porque os aviões, até aquele momento, havia apenas uma pessoa que ocupava ali, que era o piloto que realizava, tinha a preocupação de controlar esse avião. Não havia espaço para um segundo ocupante que fosse operando a câmera, fosse realizando essas tarefas fundamentais. E aí nós temos em 1930... coberturas sistemáticas do território para fins de levantamento de recursos naturais. Com a popularização, com o avanço da aviação, com a melhoria dos aviões, nós temos a capacidade de obter imagens com muito mais detalhes. E aí começam a ser realizadas coletas de imagens para monitorar e mapear os recursos naturais existentes. E isso em várias partes do mundo, tanto no continente europeu, quanto no continente americano e também no continente asiático. Então isso foi ocorrendo em várias partes do mundo. Nós também percebemos que em 1940 houve desenvolvimento para radiometrias sensíveis à radiação infravermelha, para a detecção de camuflagem. Então, durante o período ali da Segunda Guerra Mundial, houve um avanço significativo para fins militares, para fins de guerra. E esses sensores que foram desenvolvidos, eles tinham o objetivo principal de detectar aonde estava o inimigo. E a partir disso, a partir da emissão da radiação e da maneira com que essa radiação retornava para os sensores, as imagens eram processadas. Então, nesse momento, em função da guerra, essa tecnologia passou a se desenvolver. E com o passar do tempo, com o final da guerra, essa tecnologia passa a ter outros usos pacíficos, que a gente vai ver na sequência da aula. Outra data importante, 1961, desenvolvimento de processamentos ópticos digitais. A forma de processamento que até então era analógica passa a ser digital, utilização de novos recursos tecnológicos. E em 1962, desenvolvimento de veículos espaciais tripulados e não tripulados.
Durante a Guerra Fria, a corrida espacial ela teve um papel fundamental no sensoriamento remoto e na produção dessas imagens, pois tanto os socialistas quanto os capitalistas, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos e seus aliados, realizavam essa corrida espacial. E quando realizavam essa corrida espacial, além de tentar mostrar para o seu oponente o quão tecnologicamente avançado eles estavam, eles aproveitavam e realizavam o monitoramento da superfície e principalmente das áreas dos seus adversários. E aí a gente tem em 1972 fotografias digitais tiradas pelo programa Gemini da NASA. Então foi um programa espacial aonde nesse período houve a obtenção de uma infinidade de imagens da superfície terrestre, com o objetivo de monitorar, de conhecer e também uma ferramenta estratégica militar para saber e conhecer o território do inimigo. E o sensoriamento ele pode ser realizado em vários níveis. O que significam esses vários níveis? De várias distâncias da superfície terrestre. A gente vai ter ali nos níveis suborbital, sendo as fotografias aéreas, ou seja, dentro do nosso planeta. Aí nós temos o orbital, que é circulando o nosso planeta de área externa, ou seja, os satélites. Esses equipamentos que o ser humano envia para a órbita do planeta, que vão ficar orbitando, girando ao redor do nosso planeta e coletando dados, obtendo informações. É claro que satélites, a gente tem que fazer uma distinção entre os satélites naturais e os artificiais. O nosso planeta tem um satélite natural, que é a Lua, que é um corpo celeste que orbita o nosso planeta. Já os satélites artificiais, nós temos uma infinidade deles que tem várias finalidades, desde a obtenção de imagens, serviços de telecomunicação, meteorologia, entre outras diversas finalidades. E aí nós temos terrestre, no nível terrestre, o estudo sobre os diversos materiais existentes na superfície terrestre. Pois, para que seja possível a realização da interpretação dessas imagens, é fundamental conhecer a superfície terrestre e saber de que forma a luz ou a radiação infravermelha vai se comportar quando atingir essas superfícies. E é para isso que a gente consegue visualizar nessa imagem aqui, ó. Olha com bastante atenção o satélite na parte superior da imagem. O quão grande é a área que ele é capaz de cobrir. Já o avião cobre uma área menor, tem uma capacidade de cobertura menor, e o campo, que é o nível terrestre, uma capacidade de cobertura muito pequena. E a realização dos estudos de campo é fundamental para que essas imagens possam ser interpretadas, tanto as obtidas com o avião, quanto com o satélite, ou com os drones, ou com qualquer outro equipamento. Então existe uma parceria, existe uma interligação muito grande entre todas essas esferas de processamento de imagens. E agora a gente vai para o nosso segundo quiz, momento da nossa aula onde você vai indicar a alternativa adequada. Olha lá na tela. Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que obtém informações da superfície terrestre sem que haja o contato físico entre ela. E agora você vai me indicar se essa alternativa ela é falsa ou se ela é verdadeira. É rapidinho, o reloginho vai aparecer na tela. Vai lá!
Muito bem, falsa ou verdadeira? O que você indicou? Indicou que ela é falsa ou que ela é verdadeira? Vamos fazer a correção agora na tela. Olha lá, essa afirmativa ela é verdadeira. Então, sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que obtém informações da superfície terrestre sem que haja o contato físico com ela, conforme nós vimos no início dessa nossa aula. E agora, vai aparecer na tela para você um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para um vídeo produzido pela empresa Vector Gel 4D, que ela mostra o processo de execução de aerofotogrametria e o processamento das informações. Mas agora, se você não conseguiu capturar esse QR Code ou se sua câmera está com dificuldades, você não precisa ficar preocupado, pois esse QR Code ele estará disponível também nas trilhas de aprendizado para que você possa posteriormente acessar esse material e conhecer esse procedimento de aerofotogrametria. Agora que a gente já falou um pouquinho de aerofotogrametria, a gente já falou das técnicas de produção de imagens aéreas, dá uma olhada aqui no sensoriamento remoto. Das imagens obtidas podem ser extraídas uma série de informações: relevo, hidrografia, ocupação do solo. E essa imagem que você está vendo do lado direito da sua tela é uma imagem dos Estados Unidos, Nova York, e aqui nós temos o Central Park, que é um parque muito famoso dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, e aí nós vamos observar no entorno toda a ocupação por prédios e no centro ali uma área verde com um bosque, com um parque. Isso obtido através do processamento das imagens aéreas. Então houve um sobrevoo, houveram capturas de imagens aéreas da superfície, houve o processamento dessas imagens para resultar nesse produto fotográfico que você pode ver do lado direito da sua tela. Além disso, a gente pode estudar o relevo, como a gente viu naquele primeiro quiz. Nós podemos falar do uso e ocupação do solo, da vegetação, dos recursos naturais. Existem até hoje finalidades militares em relação à obtenção das imagens aéreas. Então nós temos uma infinidade de utilidades para os produtos resultantes da obtenção das imagens aéreas. E agora o nosso terceiro quiz. Acompanha na tela, ó. Qual é a função do sensoriamento remoto? Letra A, obter informações do universo. Letra B, analisar os fenômenos que ocorrem no espaço. Ou letra C, obter, de forma remota, imagens da superfície terrestre para a produção de mapas e realização de estudos. O que você acha? A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Vamos ver aqui na tela ó, a resposta certa, letra C. Obter de forma remota imagens da superfície terrestre para produção de mapas e realização de estudos. Então essa é a função principal do sensoriamento remoto. Essa é a função do sensoriamento remoto. E agora a nossa revisão. O que a gente estudou na aula de hoje? Olha aqui, ó. Nessa aula estudamos sobre a caracterização das técnicas de sensoriamento remoto e sua evolução ao longo do tempo. Então nós falamos de que maneira nós podemos obter as imagens aéreas, de que forma nós podemos obter informações da superfície terrestre e como o sensoriamento remoto ele evoluiu ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, espero que você tenha realizado anotações. Um forte abraço para você e até a próxima aula!